Oi pessoal, tudo bem? A partir de agora vamos começar a falar sobre a história da China. Vou começar apresentando uma visão total mais abrangente, mais simples. Depois vou entrar nos detalhes. Então, como tudo começou? A China era um país de uma sociedade tribal antes de se tornar um império. Eram diversos tribos e entre esses tribos tinha um líder que era eleito pelos membros dos tribos. Então, o território chinês também era limitado na margem do Rio Amarelo. O povo chinês considera o Rio Amarelo como um rio-mãe, porque é lá que eles tiraram a água para plantar e alimentar seus filhos. Então, eram vários tribos e esses tribos tinham um chefe. E os tribos vão crescendo, vai absorvendo membros dos tribos vizinhos, dos bárbaros, e os bárbaros vão adotando a cultura chinesa. E porque a cultura chinesa naquela época era mais avançada em relação de todo o povo ao redor. E essa situação continuou até o último império, que é o Império Qin dos Manchus. Porque os Manchus eram do norte, invadiu a China e absorveu a cultura chinesa. Enfim, a China começou assim. O governador era eleito pelo povo. E aos poucos, esse poder se tornou hereditário e o sistema político vem se estruturando. Então, o imperador estabeleceu capital e delegou o território chinês para os seus familiares ou pessoas confiáveis. E assim, iniciou uma espécie de poder feudal, porque tinha um imperador central que não podia comandar toda a China e delegou funções aos senhores feudais locais, e esses senhores feudais eram obrigados a ir visitar o imperador periodicamente e oferecer bens como moeda ou produtos como forma de pagamento de tributo. Esse sistema mais precário de governo durou por muitos anos. Os três primeiras dinastias da China tomou quase metade da história da China. Durou mais de quase 2000 anos. Por quê? Porque naquela época o imperador tinha pouco poder, porque não tinha como governar toda a China. Assim como o imperador do Japão ou rainha da Inglaterra, na verdade o imperador não tinha muito poder. Então, quem realmente tinha poder eram os senhores feudais. Só que quando os senhores feudais respeitavam o imperador, tudo ficava em paz. Quando eles perceberam que o imperador não tinha tanto poder quanto eles imaginavam, eles começaram a lutar entre si. E assim iniciou um período de caos que durou mais de 400 a 800 anos. Ficou conhecido como Zhanguo, ou época de caos, de guerra. E chegou a um ponto que tem um imperador chamado Qin Shi Huang, ele chegou a unificar toda a China. A partir daí, o poder central ficou muito concentrado. O imperador tinha influência da toda a território chinesa. O imperador mandava os oficiais para governar os locais e era renovado periodicamente. Enfim, o imperador deu um jeito de controlar toda a China. A partir de então, os impérios não passavam mais de 380 anos de idade. Passou por um tempo, era derrubado e substituído por outro, até hoje em dia. Por quê? O poder central ficou muito concentrado e muita gente almejava esse poder, e todo o poder era concentrado na mão de uma pessoa. O esplendor e a decadência de um império depende da decisão dessa única pessoa. Então ficou tudo muito arriscado. Por isso, os impérios eram sempre renovados para o outro, substituídos para o outro. Essa troca frequente de poder durou até hoje, o último império, e podemos dizer até hoje, porque ainda hoje o poder é concentrado num único partido. Então, esse é como a história da China veio andando. Passou por um período precário de governo descentralizado. Quando o poder foi centralizado, começou a ter guerras e guerras uma atrás da outra para a conquista do poder. E além disso, o povo chinês é muito miscigenado. Passou por várias grandes miscigenações dos bárbaros que vêm do sul, do norte e do oeste.
E isso caracterizou a DNA dos chineses, que é muito misturado. E hoje em dia ninguém pode se dizer que é 100% chinês da dinastia Han, do tribo Han, porque a sangue é tudo misturado. Ninguém sabe, não tem uma identidade certa do chinês. Por isso é um povo forte. E a cultura chinesa também veio absorvendo as culturas dos vizinhos. E então aos poucos foi enriquecendo e se tornou a cultura chinesa que conhecemos hoje em dia. É muito fácil entender o pensamento de um chinês. Para falar isso, eu gostaria que vocês pesquisassem no Google a mapa da China. E abre esse mapa e eu vou explicar aos poucos. Tá, eu tenho um mapa aqui na minha tela. Ó. Abre a mapa da China. O mapa. O mapa da China. Vocês vão ver que a China é um território muito extenso. Pegando o lado leste, vocês vão ver mar. É o mar da China, depois vai virar o Oceano Pacífico. Nordeste, onde tem essa pontinha, é Sibéria, neve. No norte, é deserto Mongólia. Mais para norte, vai Mongólia e Rússia. Para oeste, ou noroeste, é deserto também. Desfiladeiros, canyons gigantes, areia, deserto. Para sudoeste ou sul, é Planalto da Tibete, Himalaia. Mais para sul, é floresta tropical, perto da Tailândia e Mianmar. E para sul, é oceano e mar. Ou seja, tudo isso cercou o território chinês. E dentro da China? É um território fértil, terra muito fértil. Dá para plantar o que você quiser e dá para comer à vontade. Então, o que os chineses fizeram? Ao perceber isso, eles cercaram a China com muralha no norte. No oeste já tem um deserto, uma fortaleza natural. E no sul, no leste, é oceano. Então ele se fechou dentro, que é um território rico em recursos naturais. E eles queriam viver lá em paz. Por isso, na China, a cultura do muro é muito presente. Cada família tem a casa, tem muros gigantes. Cada cidade era fortificada por muros de quilômetros. Então, essa é a cultura chinesa. Porque eles são os melhores agricultores do mundo. Se você dá um pedaço de terra para eles, eles vão plantar alguma coisa para comer. Então, todo território que não dá para plantar, como deserto, campo, planalto, eles não querem. Porque não precisa. Eles se limitam a um território cultivável dentro da China. E queriam viver lá em paz. Só que isso não aconteceu. Todo o povo ao redor da China, tanto na Sibéria, Mongólia, deserto de Xinjiang e no Tibete, são povos bárbaros que têm um alto poder militar. Eles são nômades, cavaleiros, sabem atirar arco e flecha em cima do cavalo. Então, durante a história da China, eles não pararam de invadir a China. Então eles vão invadindo, os chineses vão absorvendo, invadindo, absorvendo, porque a cultura chinesa é muito avançada na época, muito forte. Então, tem um ditado chinês que o bárbaro que entra na China não passa de 100 anos. Em 100 anos, se você não absorver a cultura chinesa, você é expulsa. Se você absorver a cultura chinesa, você vira chinês. O que aconteceu com os manchus. Os manchus entraram na China, absorveram a cultura chinesa e viraram chineses. Assim como os romanos dominaram a Grécia e foram absorvidos pela cultura grega. Peraí, por um pedacinho pra você editar. Vai. E também aconteceu no caso de alguns povos que não absorveram cultura chinesa. No caso mongol, em 90 e poucos anos governando a China, não absorveram cultura chinesa e foram expulsos pelos chineses. Então, esse é o ditado da China. O bárbaro não dura 100 anos dentro da China. Por que os bárbaros não pararam de invadir a China? Porque eles sempre vêm dentro da China para guerrear. Esse assunto vamos deixar para o próximo vídeo. Obrigado e até mais.